Boa noite a todos. Vamos lá? Vamos entrando. Vamos lá. Aqui já. Boa noite, boa noite. E aí, Alisson? Tudo bem? E a nossa Maresias, como é que tá? Tudo tranquilinha? Boa noite. Deixa eu já aqui incluir o nosso convidado. Só aguardar. Pronto, entrou. E aí, Heitor? Fala, Daniel. Tranquilo? Tranquilo. Você já avisou todo mundo que hoje a gente está de lusa, né? Pois é, eu entrei aqui já com uma tradição. Eu sabia que você ia entrar com a branca, né? Eu falei, vou entrar com a tradicional, com a número 1. A Lusa é a maior torcida de São Paulo, porque todo mundo, corintiano, palmeirense, São Paulino, todo mundo torce para a Lusa. Foi o primeiro time que jogou durante a pandemia. Nós fizemos um jogo virtual, Portuguesa versus Covid-19. E aí você pagava o ingresso e mandava a sua foto. Aí os caras imprimiram a foto, teve 12 mil pessoas que pagaram. Colaram em cada cadeira do Canindé. Aí a torcida Leões da Fabulosa foi lá, colocou as faixas e tudo. E aí os dois narradores que narram o jogo fizeram uma narração fictícia. Foi 3-2 para a Portuguesa. Pô, que demais. Para levantar dinheiro para pagar os funcionários e para fazer umas doações aí para umas instituições. E hoje a situação lá tem alguma perspectiva de melhora ou não? Não. A situação tá feia. Agora que a gente não sabe nem como vai acabar o campeonato, né? Que a esperança era tentar subir, né? Para a primeira divisão. Não sei nem se o campeonato vai acabar. Sei lá. Muito legal, cara. Deixa eu primeiro registrar aqui o agradecimento do convite. Eu vim acompanhando as lives aí. Você tem um formato muito legal e obrigado por ter me incluído no projeto. Não, que isso. Hoje nós estamos aqui com o professor Heitor Sica. O professor Heitor Sica é mestre, doutor e livre docente pela USP, professor associado de Direito Processual Civil da USP, advogado aqui em São Paulo. E hoje a gente vai conversar, por sugestão dele, sobre o tema das nulidades, os vícios processuais como um todo. Aí eu queria, Heitor, fazer uma primeira provocação no sentido daquela lição clássica, né? Então, nós temos a lição de que, a depender da gravidade do vício, você vai ter a mera irregularidade, a nulidade relativa, a nulidade absoluta e a inexistência jurídica. Essa tradicional divisão dos vícios processuais, ela tem algum sentido ainda hoje? Ela está em xeque? Como é que funciona? Bom, vamos lá, Daniel. É uma pergunta extremamente complexa, eu vou dividir a resposta em partes. Primeiro, vamos lá para o vício mais grave, a inexistência. A gente tem, na doutrina brasileira, um enorme contingente de autores que acolhem a ideia pontiana, né, de planos de existência, validade, eficácia, e que, portanto, se esforçam em demonstrar, em maior ou menor grau, assim, um rol de casos em que o ato teria um vício tão grave que ele seria inexistente. Tem aqueles atos que são, a meu ver, mais teratológicos, coisa que a gente não veria acontecer na prática, exemplo de manual, a sentença dada pelo padre, pelo delegado, eles não têm jurisdição, então um ato juridicamente inexistente. Seriam exemplos que a gente não ia ver na prática. O que eu vejo na doutrina, e é difícil dizer o que é majoritário ou não, é uma série de outros casos que são considerados como casos de inexistência, mas com uma finalidade muito clara, de fazer com que esses vícios possam ser reconhecidos, independentemente do ajuizamento de ação rescisória, sem qualquer tipo de barreira preclusiva colocada pela coisa julgada.
Eu, estudando esse tema bem recentemente, eu escrevi o volume de comentários da coleção da Saraiva, que você também tem um volume lá publicado, né, que é coordenado pelos atualizadores do Teotônio Negrão. E eu estudei esse tema recentemente, eu tenho visto, principalmente na doutrina estrangeira, doutrina processual estrangeira e a doutrina civilista brasileira, mais recente, uma certa... um certo abandono do conceito de inexistência jurídica, que seriam hipóteses muito extremas e que, na doutrina processual, esse esforço de catalogar como inexistentes determinados atos só para fazer com que eles possam ser reconhecidos, atacados, depois de passado o prazo de ação rescisória, que seria um esforço meio desnecessário. Barbosa Moreira já escrevia isso há bastante tempo. Eu acho que os autores mais recentemente têm dito isso. A gente não precisa dessa categoria da inexistência jurídica, porque, na verdade, tem vícios que são sanados pela coisa julgada. Aí há vícios que podem ser atacados depois da coisa julgada, mas por meio de ação rescisória, no prazo de 2 anos. E há vícios que podem ser atacados fora da ação rescisória e mesmo que ultrapassado o prazo decadencial de 2 anos. A gente não precisa da categoria inexistência jurídica no processo, com toda essa amplitude que parte da doutrina dá, para chegar a esse resultado. Então, eu diria assim, que olhando para a doutrina processual estrangeira atual e para a doutrina do direito civil atual, essa categoria da inexistência jurídica acabou ficando meio jogado às traças. Nós, processualistas brasileiros, ainda continuamos cultuando essa categoria, mas, repito, com essa finalidade de tentar justificar por que eu uso a tal querela nullitatis e tal. Então, eu pessoalmente já fui simpático à ideia de inexistência. Hoje, relegadas as hipóteses de inexistência, essas situações meio bizarras da sentença dada pelo padre ou pelo delegado, eu acho que é uma categoria que não faria mais tanto sentido assim. Como é que você vê essa questão? Eu sei que você escreve no manual a respeito, enfim, mas queria te ouvir o que você acha dessas críticas. Não, eu acho interessante, de fato, que quando a gente precisa, né, achar exemplos que você percebe que não vão acontecer, ou se acontecerem vai ser aquela excepcionalidade brutal, que quem sabe a gente esteja sobrando, né? Quer dizer, com institutos, com fenômenos processuais. Eu quando vou tentar explicar para os meus alunos, assim, bem didaticamente, esses 4 vícios, eu falo o seguinte: imagina uma sentença em que o juiz abusou da terminologia em língua estrangeira, mas não a ponto de sacrificar a compreensão da peça. É uma mera irregularidade, porque os atos processuais têm que ser em língua nacional, mas não gera nenhuma grande consequência, irregularidade. Se ele deixar de fazer o relatório, aí é uma nulidade relativa, dentro daquela percepção tradicional de que o relatório serve para que as partes saibam que o juiz sabe o que está julgando. Então, é algo para tutelar o interesse da parte. Se ele deixar de fundamentar, a decisão é nulidade absoluta, porque a fundamentação, além de tutelar as partes, tem uma tarefa de legitimar politicamente a atividade jurisdicional. E aí me sobra falar assim, ó, e se tiver uma sentença sem dispositivo, aí ela é inexistente jurídica. Aí o aluno, né, sempre tem o gaiato, fala, mas professor, como assim uma sentença sem dispositivo, né? Se não tem dispositivo, tem o quê nessa desgraça desse dedo? Eu falei, pois é, né? Você vê só, né? Que situação delicada, né? Aí eu falo, não, porque justamente, né? O dispositivo é o que decide. Se não há decisão, então não é sentença e tal, mas eu não sei se você concorda, eu não sou daqueles que entende que a sentença válida é pressuposto de existência, que seria algo mais... Citação válida, né? A citação válida, porque aí seria algo mais comum, né? Mas eu não... Eu também acho que não, porque se a gente for nesse... Primeiro que o processo já existe antes da citação. Então não dá para falar de pressuposto de existência do processo. O processo existe quando a petição inicial foi apresentada, o réu é integrado ao contraditório pela citação, mas os atos que antecedem a citação do réu já são parte do processo. O processo já existia antes. Mas mesmo falar em inexistência dos atos posteriores ao momento em que o réu deveria ter sido citado e não foi. Então, se alguém recolheu custas
nesse momento, né, posterior à citação do réu que deveria ter havido e não houve. Uma testemunha foi ouvida e mentiu. Você tem uma série de atos e fatos ocorridos depois do momento que o réu deveria ter sido citado e não foi citado. Se você for na linha da inexistência jurídica, você tem que apagar tudo isso que aconteceu. Não sobra absolutamente nada. Então, se alguém mentiu, uma testemunha mentiu num depoimento, não pode ter persecução penal de crime de perjúrio. Quando a gente olha para Pontes de Miranda, que ele fala da inexistência jurídica, defende no direito civil porque que tem que ter inexistência, ele diz a inexistência realmente é tão grave que você não pode preservar absolutamente nenhum efeito daquele ato. E ele, por isso, compara o casamento inexistente do casamento nulo, porque no casamento nulo tem lá, na doutrina civilística, lá os efeitos do casamento putativo e tal. Então, por isso que isso também me incomoda, falar da inexistência, ou pelo menos de parte do processo, sobretudo da sentença. No caso do réu não ter sido citado, representaria ter que eliminar do mundo jurídico tudo o que aconteceu naquele processo. Eu não vejo sequer como seja possível materialmente fazer isso, né? E no final acaba sendo estranho também se a gente pensar que depois de tudo isso sai uma sentença favorável ao réu, né? E aí fala, não, mas a questão de existir ou existir, para mim, ela não tem uma terceira via. Ou a decisão existe ou não existe. Se a gente está no plano da nulidade, a gente não trabalha com instrumentar das formas, né? O réu não foi citado, deixa o processo se desenvolver. Se for favorável ao réu, existe, é válido. Se for desfavorável, não existe. Realmente, né, a meu ver, uma categoria que no processo a gente usaria para situações bizarras e fora das situações bizarras, a gente não precisa dela para dizer, olha, faltou citação, o réu saiu condenado, ele pode alegar esse vício independentemente de ação rescisória. Se a sentença for executada, ele alega isso em impugnação ao cumprimento de sentença, 525, inciso 1. Se ele não for uma sentença exequível, uma declaratória, uma constitutiva, ele entra com a tal querela nullitatis, ou seja, a gente chega ao mesmo resultado sem ter que forçar os conceitos e falar de inexistência jurídica. Então, foi uma conclusão que eu cheguei. Tem um livro legal do italiano, que é professor em Nápoles, o Ferruccio Auletta, que ele critica muito o conceito de inexistência. Acho que tem argumentos ali muito sólidos para dizer realmente as situações são extremas e mesmo para os civilistas, por serem situações muito esdrúxulas, o conceito não seria tão útil assim. Aí, a gente vai descendo nesses degraus aí que você bem colocou de início, a relativa e a absoluta. Eu vejo nessa classificação, né, em duas categorias, absoluta e relativa, uma inspiração muito clara no Código Civil. O Código Civil, ele não usa a expressão nulidade absoluta e nulidade relativa, mas ele usa as expressões nulidade e anulabilidade. Mas, assim, olhando para a doutrina até do direito civil, os próprios civilistas brasileiros e estrangeiros veem uma certa semelhança entre nulidade absoluta e relativa versus nulidade e anulabilidade. Eu vi, por exemplo, o Zeno Veloso fala isso no livro dele sobre invalidades no direito civil, que é muito bom. Ele fala ali que a expressão nulidade absoluta e relativa ela é usada pelo Código Civil francês. E nós não adotamos no Código Civil brasileiro. E a nulidade absoluta e relativa é uma expressão, nulidade e anulabilidade é uma expressão do Código Civil alemão. E foi o que o nosso Código Civil adotou. E aí, então, já vem a primeira questão. Assim, são nomes diferentes, mas talvez exista uma certa semelhança no tratamento do que os civilistas falam de nulidade absoluta e relativa e do que os processualistas falam dos civilistas falam de nulidade e anulabilidade do que os processualistas falam de absoluta e relativa. Por que eu acho que é uma semelhança conceitual, embora não exista uma semelhança terminológica? A gente olha para o direito civil, fica muito claro. Absoluta é aquela que não convalesce pelo decurso do tempo, é cognoscível de ofício, não pode ser convalidada, confirmada, ratificada. Então, a gente olha para a nulidade,
tendo um conjunto de características. Cognoscibilidade de ofício a qualquer tempo, não tem prazo decadencial, nada, e não convalesce, não convalida. E, de outro lado, a anulabilidade, que tem prazo para reconhecer, 4 anos, né, prazo decadencial, só pode ser invocada pelo interessado, pode ser confirmada, ratificada, etc. Quando eu olho para a doutrina processual, eu vejo tradicionalmente essas mesmas características atribuídas à absoluta e à relativa. A absoluta é mais grave, um defeito mais profundo, cognoscível de ofício, não pode convalidar, não pode convalescer pelo decurso do tempo, e a nulidade relativa, exemplo da anulabilidade, seria um vício menos intenso, que tem prazo para alegar, que a própria parte interessada tem que alegar e tal. Esse certo empacotamento de características, ou seja, prazo, legitimidade para arguir, não convalidação, a meu ver, permite. Então, a gente pode pegar um vício extremamente grave, como a citação, e você pode convalidar. O réu não foi citado, e aí a sentença foi favorável ao réu. Pronto, aquele vício é muito grave, mas eu não vou pronunciar. Eu tenho, de outro lado, vícios que, embora possam ser pronunciados a qualquer tempo, não admitem essa análise, se causou não prejuízo, se gerou não a frustração do atingimento da finalidade do ato. Então, vou pegar um exemplo, incompetência absoluta. O juiz do trabalho profere uma sentença em matéria de família. É uma sentença espetacular. O juiz do trabalho, ele está lá na Justiça do Trabalho frustrado. O que ele queria mesmo era ser juiz de família. Então, ele deu a sorte de pegar uma causa de família, ele dá uma puta de uma sentença. E aí, essa sentença é a melhor que alguém poderia dar para aquele caso. Ninguém vai olhar se a sentença gerou ou não prejuízo para as partes. A incompetência absoluta é uma hipótese que você tem que necessariamente decretar. O que eu estou querendo dizer com isso? Não dá para dizer que uma nulidade, pela sua gravidade, ela pode ou não deixar de ser convalidada. A citação, vício muito grave, e você admite convalidação. A incompetência absoluta é um vício também muito grave, admite até ação rescisória e tal, e você não convalida. Eu, portanto, vejo que nessas fronteiras do absoluta e relativa, do absoluta não convalida, do relativa não convalida, você perde essas nuances de determinados vícios que convalidam ou não. Não dá para você fechar em duas caixinhas. Z, absoluta não convalida, relativa convalida. Seria uma simplificação de uma realidade que é extremamente complexa, multifacetada. Então, eu vejo alguns autores, por exemplo, o Bedak, foi nosso professor lá na faculdade. O Bedak, ele fala, olha, tudo pode convalidar. Essa história de prejuízo ser presumido, isso não existe. O único caso que ele admite que o prejuízo poderia ser presumido e que não dá para convalidar é a incompetência absoluta. Então, ele diz, todas as outras são convalidáveis. O Antônio do Passo Cabral, ele segue outra lógica, mas ele diz também, olha, não dá para dizer que nulidade absoluta é aquela que pode ser conhecida a qualquer tempo e a relativa só na primeira oportunidade que a parte alega. O Cabral, seguindo uma linha de boa-fé processual, cooperação, ele diz, todo vício, mesmo que mais grave, se for passando o tempo e ninguém o alegar, ninguém o conhecer, esse vício vai ser superado, vai ter uma barreira preclusiva, vai se impedir que esse vício seja conhecido. E aí ele usa alguns exemplos bem extremos, assim, de uma incompetência absoluta que levaram 40 anos para alegar, um processo que estava há 4 décadas tramitando na Justiça Federal e a competência era estadual. Ele diz, olha, não dá para dizer que, se é uma nulidade absoluta, conhece a qualquer tempo. Porque você tem que olhar boa-fé, proteção de confiança, legítimas expectativas e tal. Então, quando eu olho para esses autores que escreveram mais recentemente, então o Bedak escreveu sobre isso em 2006, na tese dele, Efetividade do Processo e Técnica Processual.
O Cabral escreveu sobre isso em 2010, no livro dele, Nulidades do Processo Moderno. Quando você vê esses autores colocando exemplos concretos, a gente vê assim, pegar todos os vícios e colocar só em duas caixinhas, absoluta e relativa, isso aí pode fazer com que a gente simplifique o fenômeno de uma forma indevida. Então, vamos olhar nulidade que convalida ou não. Aquela que você vai ver se atingiu o prejuízo, ou gerou prejuízo, ou atingiu a finalidade ou não. Se atingiu ou não, proclama o vício. Esse é um critério para classificar as nulidades, convalida ou não. Um outro critério é se a nulidade preclui ou não. Então, tem a nulidade que preclui logo de cara, se a parte não alega. Tem aquelas que se prolongam no tempo, e aí o Cabral é mais restritivo quanto a isso, de, pela boa-fé processual, estabelecer limites. Quanto mais tempo passar, mais legítima expectativa geraria de que isso não for decretado. E teriam aqueles vícios que a própria lei diz, olha, isso aí sobrevive para sempre, como é o vício de citação. Então, mesmo essa dicotomia absoluta e relativa, eu acho que ela pode ser criticada por simplificar demais o problema. Eu acho que a gente teria que classificar as nulidades de acordo com diferentes critérios. Convalida ou não? Está sujeita à preclusão ou não? Portanto, critérios diferentes do simplesmente absoluta e relativa. O que você pensa, Daniel? Eu estava aqui imaginando, quando você estava falando, Heitor, como é que ficaria, porque pelo que eu entendi, a solução seria, a gente cataloga tudo como vício processual, quer dizer, qualquer ato que descumpra a forma legal é um ato viciado. Perfeito. E aí nós vamos observar procedimentalmente como tratar cada um deles, tomando como base alguns vetores principiológicos. Então, a gente vai trabalhar com instrumentalidade das formas, nós vamos trabalhar com a boa-fé objetiva, e a gente vai ter um sistema mais principiológico do que legalista, como você falou, das caixinhas. Eu entendi, né, essa questão, até quando a gente estava aqui conversando, o Mentes Vidas, que sempre está seguindo nossas lives, ela falou, a nulidade de algibeira vem nesse sentido, né, que é aquele entendimento do STJ, que justamente vai dizer, olha, você estava represando essa alegação, é uma nulidade absoluta, mas como você quis levar vantagem em deixar para alegar só no momento mais propício aos seus interesses, nós não vamos aceitar. Agora, eu fiquei pensando aqui com relação a uma que seria uma terceira diferença, com relação à nulidade absoluta e a relativa, que é, primeiro, quem pode alegar, e depois a circunstância do juiz poder ou não falar de ofício sobre aquela nulidade. É isso. Quer dizer, que é outra coisa. Percebe que são... Uma coisa é se convalida ou não. Ou seja, se você olha se o ato mesmo viciado causou prejuízo, prejudicou a finalidade. Esse é um fator. Convalida ou não. Tem, por exemplo, a incompetência absoluta, você não vai ver se causou prejuízo ou não. Mas outros vícios, como distração, você vai ver. Causou prejuízo ou não. Foram os exemplos que eu dei. O segundo vetor é se preclui ou não. Ou seja, se não é constatado o vício num determinado momento, se pode ser feito depois. E um terceiro, como você bem colocou, é quem pode suscitar o vício. Se o juiz poderia conhecer de ofício ou se só a parte poderia provocar. É outro critério que a gente também dividiria os vícios com base na legitimidade de quem pode alegar. Né? E aí a gente teria eu vejo um critério meio que legal, assim. O juiz pode conhecer de ofício o que a lei diz que ele pode. Então, a gente tem matérias claramente destacadas ali como matérias cognoscíveis de ofício. Incompetência absoluta. Nós temos aquelas matérias que geram extinção do processo sem resolução de mérito. Então, artigo 485, incisos 4, 5 e 6. Falta de condições de ação, pressupostos processuais, coisa julgada, litispendência e tal. 485, parágrafo 3º diz, o juiz conhece de todas essas matérias ex officio. Eu incluiria as matérias que geram ação rescisória, porque se aquelas matérias não estão sujeitas nem mesmo a uma barreira preclusiva
do mais alto grau de estabilidade, que é da conjugada material, também não gerariam nenhum obstáculo para a análise daquilo no curso do processo e consequentemente, autorizaria aí uma atuação ex officio do juiz. Eu vou mais na linha do critério legal, aí é meio oposto da minha parte. O juiz conhece de ofício o que a lei diz que ele pode conhecer expressamente de ofício. E aí entra outro problema. Se o juiz pode conhecer de ofício, esse poder é exercitável a qualquer tempo ou não? O entendimento mais tradicional sobre essa questão é: se o juiz pode conhecer de ofício, o juiz pode fazer isso a qualquer tempo, porque o juiz não tem prazos preclusivos. A preclusão, você estudou esse tema, eu também, preclusão está ligada à ideia de ônus processuais. E o juiz não tem ônus, o juiz tem poderes e deveres. Se o sistema mandou ele decidir ex officio, ele tem que decidir, e ele não perde esse poder por não ter exercido num primeiro momento. Então, teria aí, portanto, um argumento para dizer: se o juiz conhece ex officio, o juiz conhece a qualquer tempo, porque ele não está sujeito à preclusão temporal. E mesmo para isso, o Fred Didier vai nessa linha, o Antônio Cabral, no sentido de que não, a boa-fé, segurança jurídica, legítimas expectativas imporiam uma certa carga de preclusão temporal, que seja, embora mais elástica, para exercício de poderes decisórios do juiz. O juiz não decidiu no primeiro momento, quanto mais tempo passar, mais legítima expectativa existe para a parte de que a matéria não vai ser apreciada e, consequentemente, pode ser que se chegue um ponto em que não há preclusão. Eu vou te dar a minha opinião a respeito dessa linha aí de pensamento. Não me agrada, não sei o que você pensa, queria te ouvir. Porque, primeiro, se o código diz, com todas as letras, que o juiz conhece de ofício a qualquer tempo, qualquer expectativa que se crie contra isso é uma expectativa ilegítima, porque a lei diz uma coisa, você não pode criar a expectativa de que a lei vai ser descumprida. Segundo, você joga uma insegurança para um fenômeno, que é a preclusão, que é essencialmente um fenômeno que produz segurança jurídica. Então, a gente vai lá no meio do processo discutir se já se incutiu nas partes uma legítima expectativa de que aquela matéria vai ser apreciada ou não. E por último, eu vejo aí, nesse discurso em torno da boa-fé, da cooperação, só a parte que alegou tardiamente é que ela não vai... Né, ela que quebrou a cooperação, ela que foi contra a boa-fé processual. O autor ajuiza uma ação perante órgão absolutamente incompetente. O juiz, que é absolutamente incompetente, que tinha o dever de reconhecer que ele é absolutamente incompetente, não o faz. Deixa o processo correr. O réu, mesmo tendo alegado aquilo tardiamente, ele é o único que foi contra a cooperação. O autor não observou as regras de competência absoluta, o juiz não exerceu um poder que a lei determina que ele exerça, mas só o réu é que vai ser punido, não vamos conhecer da matéria que ele alegou, porque ele o fez tardiamente. Réu, parte em geral, que retardou a alegação numa matéria, que agiu de má-fé, eu resolvo isso no plano das sanções pecuniárias. Réu que agiu temerariamente vai responder lá como litigante de má-fé. Mas eu não consigo enxergar uma preclusão punitiva, que é até uma expressão que o Fred Didier usa. Eu pessoalmente tenho algum incômodo com essa visão da boa-fé, que, a meu ver, torna o processo inseguro, torna o processo suscetível de discussões se houve legítimas expectativas ou não, no lugar de um critério legislativo claro. Conhecer ex officio a qualquer tempo é a qualquer tempo. Se você achou que ninguém ia conhecer porque passou muito tempo, você criou uma expectativa que não é legítima, né? Não tem previsão legal para aquela expectativa. Portanto, ela é contra a legem. Como é que você vê isso aí? Eu quando estudei esses julgamentos do STJ aí de nulidade de algibeira, nulidade de bolso, eu às vezes acho que há uma certa confusão e, quem sabe, uma valorização muito grande da questão principiológica para distinguir nulidade relativa e nulidade absoluta. Então, um exemplo clássico de um julgado desse do STJ
foi o réu da ação de improbidade não ter sido notificado para defesa prévia. Ele já foi citado diretamente para contestar. O que ele fez? Ele contestou, ficou na miúda, e aí, na hora que ele foi condenado 2, 3 anos depois, ele apelou alegando a nulidade absoluta, violação ao contraditório, porque ele não tinha sido intimado, notificado previamente para defesa prévia. E aí jogou isso na conta da nulidade absoluta. Pô, mas será que é uma nulidade absoluta? Não sei se é uma nulidade absoluta. É uma regra absolutamente feita para tutelar o interesse do réu. Então, o réu que deve, no primeiro momento, falar, olha, você não me deu a oportunidade de uma defesa prévia. Não falou, segue o jogo. Aí eu concordo. Por que não tem uma norma dizendo expressamente que essa é uma matéria cognoscível a qualquer tempo? Eu estou sendo positivista. Se o código diz expressamente que a matéria é cognoscível a qualquer tempo, como incompetência absoluta, impedimento, tem várias matérias ali, 485, parágrafo 3º, aquelas matérias que geram extinção do processo sem resolução de mérito, aí o réu pode alegar a qualquer tempo. Porque tem uma norma expressa dizendo que é a qualquer tempo. Agora, nesse caso, não tem. Então, por esse critério, eu acho que a gente consegue resolver uma série de problemas. É um critério baseado no que o texto legal expressamente diz, entendeu? Eu entendo que essa ideia de tutelar a boa-fé, de você constatar, não presumir a má-fé, né? Porque presumir a má-fé já não vai dar para funcionar. Mas você provar que o sujeito conscientemente represou uma alegação e isso, né, deixou que a situação permanecesse de forma viciada durante muito tempo. Se a nulidade absoluta, ele não foi o único culpado, porque se o juiz tem o poder e dever de conhecer, o juiz também estava comendo bola durante todo esse tempo. Eu ainda consigo imaginar que não tem uma solução fácil, né? Quer dizer, foi o que você colocou. Eu não posso ter uma expectativa com base numa ilegalidade. Mas enquanto essa ilegalidade ela não é revelada, na verdade, a minha expectativa é que as situações fiquem como estão, porque até então não tenho por que acreditar que elas poderiam mudar de alguma forma. Até que venha a revelação lá, depois de 20 anos, que havia uma nulidade absoluta, que todo mundo sabe que ele já tinha acesso a essa informação, que ele poderia ter alegado, e aí, usando da má-fé, ele não alegou. Agora, com relação ao reconhecimento de ofício, aí eu tenho mais dificuldade, porque a premissa básica da minha percepção aqui é de que nós não vamos aceitar a alegação tardia, porque isso está sendo usado como forma de manobra para vantagem indevida da parte. E cá entre nós, se o juiz comeu uma bola durante anos e anos, o que eu só posso acreditar é que foi ruindade só, né? Não foi maldade. Né? Não imagina o juiz, ainda mais agora, a gente está falando de incompetência absoluta. Meu, o juiz, se tiver a desconfiança de que ele é incompetente, ele manda embora, -1, né? Então o sujeito não ia ficar com um processo complexo, perícia, o pau comendo, uma discussão tremenda, e ele trabalhando que nem um cachorro, para sacanear as partes, né? Ele fez isso porque não entende nada de competência. Depois de 3, 4 anos de processo, ele fala, ai, gente, vocês não sabem. Pensei melhor aqui, vi uma incompetência absoluta. Quer dizer, não é má fé. Eu não deixei de alegar isso no começo para prejudicar vocês ou prejudicar uma das partes. Então, eu acho que é muito diferente a situação de uma parte represar a alegação para o juiz conhecer de ofício. É que, assim, quando o juiz pode conhecer de ofício, ele poderia fazer sem provocação de ninguém. Logo, se ele pode fazer sem provocação de ninguém, também nada impede que alguém interessado vá lá e provoque o exercício de um poder que não precisaria de provocação nenhuma. Então, ele poderia, ex officio, fazer. Se ele faz, não, beleza, o juiz fez ex officio, mas ai da parte que tentar exortar né, o poder do juiz que não precisaria de nenhuma exortação. Aí é anticooperativo. É isso que me incomoda. Isso me incomoda também. Porque isso acaba incentivando, né, aquela conversa ao pé de ouvido com o juiz. Né? Falei, excelência, olha só o que eu descobri. Mas eu não posso colocar isso nos autos, porque se eu colocar, eles não vão deixar você conhecer. Mas se o senhor conhecer de ofício, aí não vai ter problema. Então você vai lá conversar. Aí não dá, né? Aí vira brincadeira, né? Aí é uma confusão. Por isso que eu acho interessante, quando eu dou a aula, assim, claro, né? Baseado naquele cronograma tradicional dos vícios e tal, aí eu vou dar o exemplo, porque o pessoal fala assim, eu gosto bastante de competência, tem um livro aí que tá
tá bem desatualizado, mas de qualquer maneira. E aí eu falo assim, incompetência absoluta. Aí a galera fala, não, pode conhecer a qualquer tempo. Aí eu já falo, olha, tem um problema aí com esse a qualquer tempo, por razão do pré-questionamento, o STJ e o STF não admite uma alegação mesmo de nulidade absoluta de forma originária. E aí eu faço uma provocação para o aluno, eu falo assim, então quer dizer que o autor, na petição inicial, ele pode abrir um tópico para falar da incompetência absoluta do juízo? Porque a qualquer tempo é da propositura ao trânsito julgado da última decisão. Aí dá um tilt na cabeça do aluno. Fala, meu Deus do céu, será que ele pode fazer isso? E eu falo, não, ele pode. Imagina uma situação assim absolutamente excepcional, em que a justiça estadual local está passando por alguma situação em que é impossível você conseguir uma decisão imediata, você precisa de uma separação de corpos, há um risco de vida, ou de morte, no caso, bastante real. Você não consegue despachar, porque o juiz não está lá, não tem, o fórum está fechado, teve caiu o prédio, uma desgraça qualquer. E aí você sabe que tem uma vara federal lá na comarca. Aí você chega para o juiz federal e fala, meu irmão, eu sei que você não tem competência, mas você tem jurisdição, não estou querendo dar migué, não sou louco, vim aqui despachar uma separação de corpos, todo mundo sabe que não é com você, mas ou você me dá a decisão e mete uma polícia lá dentro da casa, ou a mulher vai morrer. Então você já explica para o juiz que você sabe que é incompetente, mas que ele é o único cara que pode resolver a situação. Teratológico. Sim, mas é uma pergunta de manual, né? Como você disse. E aí ele pode alegar, né? E aí alguém me perguntou assim... E até porque o 64, parágrafo 4º, permitiria que quando o processo fosse remetido para o juiz competente, e aí o juiz competente, olhando para o ato decisório praticado pelo incompetente, pode ratificar. E aí aqueles atos decisórios vão continuar valendo. Eles são válidos enquanto o processo está nesse trânsito do incompetente para o competente, e depois o competente pode ratificar tudo. Então, teria mais uma razão, né, do Código Novo, que não tinha nada parecido no Código Velho, para numa situação como essa, reconhecer possível, né? Hoje fica até mais confortável, porque no Código anterior, a nulidade absoluta, os atos praticados eram nulos de pleno direito. Então, em tese, ele teria que dar a decisão, dar uma segurada para deixar ela gerar efeitos, né? E depois reconhecer, mas já sabendo que na hora que ele reconhecesse, a decisão caía. Hoje não, né? Como você colocou. A decisão ela é válida. Se ele não falar nada sobre os efeitos, no período de trânsito dos autos, ela vai continuar gerando efeitos. E na hora que chegar lá no juiz estadual, no exemplo que a gente usou, o juiz estadual ratifica, ou revoga, ou modifica. Ele é o dono da decisão, ele é o competente. Aí não teria problema. Mas aí o aluno me pergunta, pô, Daniel, mas e se ele fez isso, por quê? Porque, na verdade, ele enganou. Ele enganou. O juiz estadual estava lá, mas o juiz estadual é louco. Ele não dá liminar em separação de corpos, porque ele acha que, por uma questão de empoderamento feminino, a mulherada tem que se virar. Ele não vai dar liminar, não dá liminar, ele é um louco. E aí o sujeito, né, sabendo que ia tomar uma invertida maluca dessa, ele deu uma migué lá e mentiu. Então, ou seja, ele criou uma nulidade que a gente hoje considera absoluta para levar vantagem. E aí eu dizia, sim, mas ainda assim ele tem legitimidade para arguir, porque o juiz pode conhecer de ofício. E aí você colocou um ponto que eu achei bem interessante, que é o que eu falo para o aluno. Olha, e se você tem um sujeito litigante de má-fé, há um arcabouço legislativo para a sanção desse sujeito. Você tem multa de todas as linhagens, artigo 77, artigo 80, você tem tipificações que seriam admissíveis. Olha, ele pode alegar, mas se ele tiver de má-fé, nós vamos sancioná-lo como litigante de má-fé. É isso aí. A consequência da má-fé está no plano de sanções pecuniárias e não no plano da matéria restar preclusa, não poder ser examinada, né? Eu acho que... Porque se a parte está de má-fé e alega uma matéria que já está preclusa, simplesmente o juiz não conhece da matéria. Em princípio, alegar uma matéria que já está preclusa por si só, eu acho que não seria um ato de litigância de má-fé, precisaria de contornos assim mais graves, aquele cara que apresenta reiteradamente pedidos, ele insiste na apreciação de uma matéria que o juiz já disse outras vezes que estava preclusa. Agora, né, a simples alegação de uma matéria já preclusa não seria por si só um ato de litigância de má-fé. Assim como a simples alegação tardia de uma matéria não preclusa também não acho que seria de forma automática considerado como ato de má-fé.
precisaria ver por que a parte retardou. Por isso que eu acho que ficar sempre jogando a ideia de deveres, a gente torna mais complexa a análise que o juiz tem que fazer disso. Porque ele tem que olhar qual foi efetivamente a causa que retardou a alegação. Isso vai fazer com que o processo vá tramitar mais lentamente, porque o juiz vai ter que parar para olhar, e aí, parte, contraditório, por que você retardou? Eu vou primeiro dar a oportunidade de você falar sobre isso, de acordo com o artigo 10, para depois aplicar a sanção. Por isso que eu achei interessante um artigo que até a nossa amiga Clarice mandou para mim semana passada, retrasada, um texto de um autor italiano que ele fala, o autor se chama Michele Fornaciari, ele tem várias monografias legais em matéria de processo, e o título do artigo dele é O Abuso do Processo, em que ele fala assim, olha, se você ficar olhando tudo sob a ótica da boa-fé, tudo dizendo que é abuso de direito, você vai gerar mais problema para o juiz resolver do que se ele simplesmente falasse, quer saber, vamos conhecer a matéria que é cognoscível a qualquer tempo e segue o jogo. No final, a propósito de garantir segurança e celeridade, eu crio discussões no processo que conspiram contra a segurança e a celeridade. Eu achei o texto sensacional, justamente por ver os riscos que esse tipo de argumento pode trazer, né? Interessante. E deixa eu te perguntar, Heitor, o CPC 2015, com relação ao capítulo das nulidades, não teve nenhuma alteração substancial, né? Mas ele teve uma preocupação maior aí em evitar, né, a declaração da nulidade, de evitar que esses vícios processuais levem à sentença terminativa. Como é que você viu isso? Eu vejo duas novidades ali no código, são sutis, mas que são muito relevantes. Uma está no artigo 277. Antes ele dizia, quando houver uma nulidade, no Código Velho, né? Ele dizia assim, quando houver uma nulidade sem cominação legal, o juiz deixará de decretar se o ato atingiu a finalidade, se o ato não causou prejuízo mesmo viciado. Qual que era a ideia por trás disso? Olha, se a nulidade está expressamente cominada na lei, o juiz não vai fazer uma análise se houve prejuízo, se o ato atingiu a finalidade mesmo viciado. Então, a doutrina mais antiga, com base nesse dispositivo do Código Velho, dizia nulidade cominada igual presunção de que o vício causou prejuízo. O Código Novo tira essa parte que fala sem cominação de nulidade. Segundo a doutrina, então, por exemplo, a Teresa Arruda Alvim, que tem um livro já na 10ª edição sobre nulidades, ela dizia no Código Velho, nulidade cominada é sinônimo de prejuízo presumido. No Código Novo, ela diz, olha, como mudou esse detalhezinho da redação do dispositivo, então não dá mais para dizer que nulidade cominada é sinônimo de prejuízo presumido. Triunfou, de certa maneira, o que o Bedak já dizia, o que o Cabral já dizia, de que mesmo quando a nulidade está expressamente cominada, ainda assim o juiz tem que olhar se o ato viciado realmente gerou prejuízo, realmente impediu que houvesse né, se concretizasse a finalidade do ato. Então, acho que se maximiza a ideia de instrumentalidade das formas. Vamos sempre ter que olhar se o ato mesmo viciado causou prejuízo ou prejudicou o atingimento da finalidade. As hipóteses de prejuízo presumido são muito excepcionais. O Bedak, para ele, existe um caso só, que é a incompetência absoluta. O Leonardo Greco dá um rol um pouquinho mais amplo, mas mesmo assim a doutrina chegou à conclusão, olha, prejuízo presumido são bem poucos casos. Então, acho que essa é uma mudança importante. Se maximizou a convalidação por não ter prejuízo, não ter prejudicado a finalidade do ato. Segunda modificação está lá no 279, que fala da nulidade pela falta de intervenção do Ministério Público. Isso aí tem o dedo muito claro do Bedak, que fez parte da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto. O Bedak tem um artigo de 1990 que ele conta a seguinte história. Acho que nessa época ele ainda estava no Ministério Público, ele não tinha ido para o tribunal. O MP não interveio numa causa que tinha um incapaz, era um menor impúbere. Aí, a despeito do MP não ter entrado para evitar que o incapaz fosse mal defendido, o incapaz ganhou.
Aí houve recurso da outra parte, bate no tribunal, o tribunal fala, então, olha, o MP não interveio, é nulidade cominada, o prejuízo é presumido, eu anulo a sentença, devolvo o processo para primeiro grau. Voltou para primeiro grau, o MP interveio para suprir aquele vício. Lá pelas tantas, o menor se tornou maior, aí o MP foi embora para casa, foi proferida uma segunda sentença, a sentença foi contra o então já maior de idade. E o Bedak conta essa história revoltadíssimo, dizendo, olha, só porque é cominada que eu vou presumir que o menor teve prejuízo? Não. O MP entra nesse caso para evitar que o menor seja prejudicado, seja mal defendido. Então, ele propunha ali, isso acabou espelhado no 279 do CPC de 2015, quando o MP deveria ter intervindo como custos legis, não interveio, esse vício foi constatado depois, não vamos anular, vamos ouvir o MP. Se o MP disser, beleza, o processo tramitou de maneira regular, eu não teria nenhum vício a apontar, nada que eu acrescentaria em termos de fundamentação de provas, segue o jogo, eu ratifico os atos. É um exemplo não de convalidação, que a convalidação ela se dá numa hipótese em que não há prejuízo, não prejudicou a finalidade. Acho que é uma hipótese de ratificação dos atos processuais. O MP vai lá e fala, olha, aqui tem prejuízo, porque tanto que eu estou intervindo a partir de agora, eu não poderia abrir mão de intervir, mas eu vou deixar de pedir a nulidade do que passou. Então, acho que é uma outra novidade sutil do CPC de 2015, mas que mostra o esforço. Olha, a nulidade, para ser decretada, é a última ratio, a última opção. Vamos tentar, de toda forma, evitá-la. E eu destacaria mais um dispositivo aqui para fechar o raciocínio, embora dê para a gente ir além e ir para vários outros pontos do código. Mas o código tem uma diretriz muito clara. Olha, eu só inadmito o ato da parte se eu tiver dado oportunidade para a parte corrigir o vício dentro de um prazo que o juiz assinar. Isso vale para a petição inicial, isso vale para recurso, isso vale para todo ato que a parte praticar e que o vício que esse ato tenha seja um vício sanável. Então, onde eu enxergo essa diretriz em vários dispositivos? Eu vejo no 317, que diz que o juiz só pode extinguir o processo sem resolução de mérito se ele tiver dado a oportunidade para o autor de corrigir o vício que levaria a uma sentença terminativa. Não tinha um dispositivo exatamente igual a esse no Código Velho. No plano dos recursos, é o 932, parágrafo único, que fala que o tribunal não pode inadmitir o recurso antes de dar oportunidade para a parte corrigir um vício que seja sanável. Essas diretrizes, que formam, a meu ver, todo um conjunto de normas, indica um aumento da sanabilidade dos vícios, da possibilidade de emendar os atos das partes. E aí só não seriam passíveis de serem emendados aqueles vícios que realmente não dá para a parte corrigir num prazo preclusivo. Então, um exemplo que o Fred Didier dá, que eu acho interessante, é a falta de interesse de agir, porque a tutela jurisdicional não é necessária, falta de legitimidade. Não daria para a parte, por um ato unilateral dela, corrigir isso antes, né, do juiz efetivamente extinguir o processo. No plano dos recursos, o Flávio Cheim Jorge, lá do Espírito Santo, fala do vício de fundamentação do recurso, porque você não poderia dar oportunidade para a parte corrigir o conteúdo do recurso, porque isso representaria dar a ela um prazo muito além daquele prazo preclusivo original do recurso para ela se desincumbir, né, daquele ônus de alegar por que a decisão recorrida está errada. E eu acho que justamente pegando esse vício que o STJ e o STF passaram a usar o novo mantra para não conhecer de recursos, dizendo que o recurso tem a fundamentação incompleta, não impugnou todos os fundamentos da decisão recorrida. O Luiz Guilherme Bondioli, nosso amigo, nosso colega, que atualiza o Teotô Negrão, né, junto com outros autores, me relatou que eles analisam todas as decisões do STJ e que em torno de 50%, 60% das decisões do STJ de não conhecimento de recurso
são por esse fundamento. Ou seja, o CPC, muito bem intencionado, aumentou as possibilidades que as partes têm de corrigirem vícios dos seus atos. Isso se aplica também a recursos. E como isso não se aplica para dar oportunidade para a parte complementar o conteúdo do ato, no caso, complementar as razões recursais, foi aí que os tribunais superiores se pegaram para continuar a aplicar, né, a tal jurisprudência defensiva, tentando não conhecer de recursos, porque eles efetivamente não dão conta de julgar todos os recursos que são dirigidos tanto ao STJ quanto ao STF. Então, assim, há avanços, seja no capítulo de nulidade, seja em outros pontos do Código, mas eu vejo ainda mais um esforço do Código de evitar que nulidades sejam decretadas. Seja porque eu vou sempre olhar se o prejuízo houve, se quebrou a finalidade do ato, seja porque eu vou dar oportunidade para a parte suprir os vícios dos atos que ela, a própria parte, praticou. Então, eu vejo pontualmente mudanças profundas assim no Código, né, quando analisadas em conjunto. Só duas questões aqui, Heitor, se me permite. Aquela previsão do 279, parágrafo 2º, que trata da intervenção tardia do MP, na verdade, o juiz não fica vinculado à opinião do MP. O MP... Aí que tá. Eu tenho dúvida se o juiz estaria vinculado ou não, porque o MP afirma que não teria absolutamente nada a agregar em termos de argumentos, de provas. Ele não aponta nenhum vício outro do processo que ele, como custos legis, poderia apontar. E o juiz vai dizer, não, ainda assim, eu com certeza vou anular. Eu acho que isso seria incompatível com o dispositivo que é tentar salvar o processo de ser anulado, entendeu? Mas o contrário. Se o MP ingressa, faz uma fundamentação de que houve prejuízo, de que tem que retornar, o juiz fala, olha, pelas suas alegações aqui... Mas aí eu acho que o MP precisaria fundamentar, né? O MP precisa falar assim, olha, se eu tivesse sido ouvido, eu teria apontado o fato tal que o menor incapaz não apontou. Se eu tivesse sido ouvido, eu teria requerido como prova tal ou qual providência que não foi pedida pelo menor, não foi determinada ex officio. Ou seja, aí aplica a instrumentalidade das formas. O MP, ele para conseguir a anulação dos atos praticados sem a sua intervenção, precisa mostrar prejuízo, precisa mostrar que né, a falta da intervenção realmente causou ao interesse a ser tutelado um prejuízo. Então, eu acho que no caso contrário, aí sim, o MP tem que mostrar que houve prejuízo. Eu não acho que também, de novo, não acho que seria automático, como, né, tirando casos muito excepcionais, o prejuízo não poderia ser presumido, né, pela falta de intervenção do MP. E uma questão também que me parece interessante, dentro desse espírito de saneabilidade e oportunidade de fazer com que o vício desapareça, não te pareceu que o legislador ele foi muito conservador na manutenção das hipóteses de indeferimento da petição inicial? Quer dizer, principalmente no caso da inépcia da inicial, para mim, todas aquelas hipóteses de inépcia da inicial vícios sanáveis. Era só sentir mal. Você fala, meu, você não fez causa de pedir. Seus pedidos são inconciliáveis. Quer dizer, tudo ali. Estaria detalhado. O autor não teria condição de sanear e salvar o processo? Eu acho que se a gente fizer uma interpretação sistemática lá do 317, que fala que o juiz só extingue sem resolução de mérito, dando chance para a parte corrigir, 321, que fala, né, sobre a correção dos vícios da petição inicial, acho que a gente chegaria à ideia de que é muito difícil, muito excepcional a hipótese em que o juiz já indefere a inicial de bate-pronto, sem dar uma chance para o autor arrumar, né? Eu conto sempre um caso, que até eu peguei cópia desse processo, um amigo lá do Recife conseguiu cópia, não sei se você já ouviu essa história. Uma advogada ajuizou na Justiça Federal do Pernambuco, em 2001, uma ação
contra os Estados Unidos da América, em que ela diz que a CIA jogava armas químicas nela, que estava espionando a vida dela. Era uma petição inicial absurdamente maluca. E aí ela pede, assim, formula vários pedidos. Ela fala, olha, eu quero ser declarada inimiga dos Estados Unidos, eu quero ser declarada amiga dos povos europeus, então, até então, pedidos meramente declaratórios. Aí ela pede para jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos, matando todos os seus habitantes. E o quarto pedido é, eu quero uma indenização de 50 quatrilhões de reais. Era uma coisa assim. Eu vi essa sentença no site da Justiça Federal do Pernambuco, era processo físico, então você via só a sentença. O juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito liminarmente. Ele diz lá, olha, o pedido é juridicamente impossível, não tem correlação lógica entre pedido e causa de pedir. O suprassumo, é o exemplo de manual da petição inicial viciada. Mas eu pessoalmente, assim, talvez por sadismo, por querer me divertir com a situação, se eu fosse juiz, eu ia mandar que essa advogada emendasse a petição inicial, porque o vício é sanável. Ela fez um relato desconexo, então ela poderia arrumar isso fazendo um relato mais inteligível. Ela formulou pedidos juridicamente impossíveis, então esses pedidos podem ser excluídos. Mas o pedido de indenização, para ele, seria possível. É possível que em tese, que um particular possa demandar um Estado estrangeiro perante a Justiça Federal, como manda a Constituição, e pedir uma indenização por um dano causado. Analisando a inicial em status assertiones, dá para seguir o jogo. Esse é um exemplo extremo de uma petição inicial absurda e que eu acho que ainda assim, no limite, alguma coisa dava para salvar, dar oportunidade para o autor arrumar. Se quiser, depois te mando. O nosso amigo João Lessa, lá do Recife, pediu desarquivamento dos autos, tirou cópia e me mandou. Assim, eu vi com os meus próprios olhos. O juiz manda oficial OAB para ver se a advogada realmente está regular no exercício da profissão. Quando ele vem com a resposta de que sim, que ela está no exercício normal da advocacia, depois na sentença ele manda oficial OAB para abrir processo disciplinar. Ou porque a mulher é brincalhona, ou porque ela é maluca de um jeito ou de outro, ela usou mal a justiça, né? Jesus. Não, você me manda assim que agora eu fiquei interessado. O Cabral quer também. O Cabral está pedindo a inicial. Vou mandar. Beleza. Bom, Heitor, a gente tem mais 1 minuto só, porque tem o limite de 1 hora. Então, se você quiser despedir aí, porque a gente já vai cair. Então, Daniel, de novo, te agradecer o convite, cara. É muito legal debater com você. Espero que a gente possa fazer isso em outras oportunidades. Mandar um abraço para o Cabral, que nos assiste, para todos os demais. Eu estou escrevendo aí, tentando usar a pandemia de uma forma útil para escrever um livro sobre nulidades, pegando o que eu escrevi nos comentários lá da Saraiva e aprimorando. Estou quebrando a cabeça aqui com vários pontos, dialogando muito, principalmente com o trabalho belíssimo do Cabral. E espero aí, nos próximos meses, ter esse trabalho pronto. Aí mando um de presente para você também. Sensacional. Valeu, Heitor. Obrigadão aí. Valeu, um abraço para vocês. Um abraço. Valeu. Tango, né?